Boa noite, pessoal que está chegando. Daqui a pouquinho a gente vai começar a live com o Dr. Mário Cardone. Assim que ele entrar na live, a gente começa a conversa. Roberto, boa noite. Boa noite, Mário. Tudo bem aí? Tudo maravilha. Que legal. Demorou um pouco para a gente conversar, né? Mas estamos aí. Eu te dei uma folga, né? Porque eu sei como é que tá a barra do teu lado, então eu não ia te colocar no compromisso aí de ficar uma hora ou mais, quem sabe, né? Vai depender de Opa, ti. vou É, botar a carregar o celular então. Tô Ah, é? brincando. Não, eu sei que tem um cara prevenido, eu não ia fazer isso. Mas, Sem dúvida. Mário, a gente é amigo, tu é meu médico, e eu queria te dizer que é uma honra muito grande poder conversar contigo a respeito de assuntos que para mim são muito caros, eu acho que para ti também, e para aqueles que costumam assistir as lives que eu faço ou ler aquilo que eu escrevo. Uhum. Eh, e eu tenho o prazer de te tê-lo entre esses, né? E, é assim, inquestionável, para mim pelo menos, tá? Eu não coloco dúvidas nesse aspecto de que aqueles que trabalham com a saúde em momentos como esse são verdadeiros heróis atuando na defesa da saúde das pessoas, enfrentando uma batalha, né, literal contra um inimigo, né, que nos ataca. Um vírus é um inimigo e a gente precisa combatê-lo. E para combater inimigos a gente precisa de gente disposta a isso, né, que seja por interesse pessoal ou mesmo colocando à parte os seus interesses, resolve enfrentar o perigo, vamos dizer assim, para que criar valor no sentido das pessoas poderem superar as dificuldades que estão enfrentando com relação à sua saúde, né? E eu te pedi o teu currículo, a tua mini bio, tu não me mandaste, né? Não tem problema. Mas eu digo agora alguma coisinha. É o que eu vou, é o que eu ia te pedir, porque tu é uma pessoa que é médico, cardiologista, clínico, intensivista, ligado ao Hospital Moinhos de Vento, né? Pelo menos, e enfrenta essa batalha de frente, né? Tu tá lá no foco do combate, e eu queria que tu nos dissesse exatamente, ainda mais numa época em que muito se questiona a autoridade das pessoas a respeito dos assuntos, né? O que faz o Mário Cardone ser quem ele é, como profissional, e agir como ele age, da mesma maneira. Conta aí um pouco a tua história, Mário, por favor. Bom, a minha atividade em tempos não distópicos, em tempos não pandêmicos, é de clínico e intensivista. Eu Uhum, atuo basicamente em três hospitais. Há 37 anos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, como intensivista da UTI. No Hospital de Pronto Socorro, também como intensivista, mas na função de intensivista do trauma.
Uhum. E no Hospital Moinhos de Vento, como integrante do corpo clínico, atendendo os meus pacientes, né? Mas não como um médico do funcionário do hospital, digamos, Sim, como um intensivista da UTI. Eu atendo como intensivista na relação privada, né? claro. O meu consultório é no Hospital Moinhos de Vento, no prédio dos consultórios, né? Onde eu atuo desde o início, e tenho minha atividade profissional privada, atividade também assistencial voluntária, como responsável técnico de um lar de longa permanência, que é o Lar Maurício Seligman, da comunidade judaica, Uhum. da qual, daqui, Conhecido como Lar Lar dos dos Velhos, né? Velhos, que hoje a gente usa o termo lar de longa permanência, né? E do qual eu tenho a satisfação de ter sido eleito para a próxima gestão como presidente do lar. Opa, É uma atividade voluntária. A gente já fez várias atividades voluntárias na comunidade judaica, naquele pouco tempo que nos sobra, mas nem por isso com a intensidade que uma responsabilidade dessas exige, né? uhum. Então, vamos lá, pelo dia 7 de janeiro, uma equipe muito boa, assume o lar. A minha atividade profissional na Tu também, pandemia, só antes diga, disso, antes de tu seguir nessa linha, tu também foste o presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, não foste? foi uma gestão há 4 gestões atrás, que são de Aham, 2 anos, eu fui presidente da federação. E no Clínicas, que é o meu centro acadêmico, digamos assim, não centro acadêmico de DCE ou diretório, mas centro da atividade acadêmica, sim. o Clínicas é de grande valor. Lá eu exerço a atividade como médico da UTI, também como responsável pelo pós-operatório dos transplantes de fígado, transplante hepático. Então, esse é o meu currículo funcional, digamos assim, né? Uhum. Já não é pouca coisa, eu acho. Não, não Pelo é menos em certamente, casa não, não é pouca coisa, não há a menor dúvida disso, né? E agora, tu tiveste, apesar de toda esse teu currículo, tu tiveste agora uma experiência de certa maneira inédita, né? Que sem é dúvida, todos, que é todos os enfrentar uma pandemia, né? Que se conhece de ouvir falar equivalente à gripe espanhola, né? Não estou fazendo relação em termos de doença com doença, mas sim em termos de mobilização da sociedade no enfrentamento de algo tão dramático, né? Como tu disseste, tão distópico, né? uhum. Como é que essa experiência, como é que foi, como é que tem sido essa experiência? O que que isso tem agregado para ti? Uhum. Como é que tu está vendo assim a ciência Isso. funcionar em favor desse enfrentamento? Bom, vamos dimensionar, na minha visão, a pandemia de Covid-19, do Uhum, SARS-CoV-2, que surgiu no final do ano 2019, mas se estabeleceu ao longo do ano de 2020 de forma realmente pandêmica. Vamos rememorar uma outra pandemia que eu vivenciei e trabalhei muito, que foi 2009, que foi a H1N1. uhum, Em termos de comparação, nós, na época, nos surpreendemos e ficamos absolutamente com muito surpresos com a gravidade que se apresentava aquela epidemia de 2009. Mas naquela época, por exemplo, o próprio Hospital de Clínicas reservou 13 leitos, isto é, uma unidade inteira só para pacientes com insuficiência respiratória pelo H1N1. uhum, Isso foi surpreendente, porque em nenhum momento anterior da minha vivência médica, que agora se faz 37 anos, mas anteriormente eu tinha o quê? 28 anos de atividade profissional, jamais se tinha visto uma situação daquelas. Vamos transpor para 2020, em que lá tínhamos 13 leitos e já nos surpreendíamos. Agora
Por exemplo, o Clínicas reservou 105 leitos de UTI, que no pico da incidência foram ocupados por 98 pacientes simultâneos. Na cidade de Porto Alegre, chegou a ter 490 pacientes simultâneos. Isso não ocorreu só no Clínicas, que se poderia dizer que numa epidemia se reserva um lugar como centro de atendimento. Foi em todos os hospitais da região de Porto Alegre, em que aproximadamente 2/3 e até 3/4 dos leitos reservados de UTI foram destinados e ocupados por pacientes com essa doença. Então, isso aí, comparativamente, é absolutamente novo. A gente pode considerar uma tragédia individual como única e indissociável daquela pessoa. Mas as tragédias coletivas como essa, elas são apenas vistas sob o prisma da comparação. E eu fiz uma mais recente. Pois bem, agrava-se a situação porque nós vivemos hoje, na minha opinião, num momento do melhor momento de bem-estar social, do Ocidente, pelo menos. No momento em que a confiança na ciência, no conforto, na ausência de guerras ou de fome, faz com que situações como essa tenham um impacto emocional e real absoluto. Né? Diferente de bombas caindo em Londres numa noite de bombardeio, aconteceu um acidente de um automóvel, por exemplo, que é um drama individual. Aquilo é absolutamente irrelevante. Por quê? Porque uma situação muito mais dramática estava acontecendo. Quando tu falaste sobre heroísmo, eu tenho uma certa dificuldade sobre isso. Mas alguém pode ver mesmo, e é isso que aconteceu no início da pandemia. Começaram a ver médicos, ou cientistas principalmente, como equivalentes aos pilotos da RAF, né, que se sacrificavam para defender a democracia e o Ocidente. Ou mesmo o oposto, num sistema oposto, a defesa de Stalingrado, por exemplo. Então, eu tenho uma certa dificuldade de considerar isso como heroísmo, porque a partir da... Bom, pode perguntar, daí eu continuo em seguida. Na realidade, eu não quero perguntar, eu quero te apresentar a minha definição de heroísmo neste caso. Né? Eu não estou pensando aqui em heroísmo como alguém que entrega a sua vida numa luta como... talvez invencível ou em glória e tal, não. Sacrifício. Um sacrifício, né? Um alto sacrifício até, mas sim heroísmo no sentido de alguém que vai até o limite do que seria ideal para um ser humano, colocando toda a sua capacidade produtiva, né, sem medir esforços para isso, para fazer o enfrentamento de uma crise que só aquela pessoa, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, tem condições de fazer. Nesse sentido que eu atribuo o papel de heroísmo, ou chamo os médicos de heróicos, né, nesse enfrentamento. E aí eu ia complementar que, dentro dessa expectativa da população, os cientistas foram chamados para responder a essa crise, a essa demanda. E o que menos se viu no início, que não é o papel do cientista, é alguém dizer, eu não sei, eu ainda não sei. A exigência foi tal da sociedade, e isso é justificável, que não todos, mas muitos, principalmente aqueles que foram dar a cara na mídia, passaram a fazer prognósticos ou diagnósticos sem base empírica e criaram uma situação muito difícil e delicada. E aí vai o elogio à minha especialidade. Vamos ter que dar a verdadeira dimensão, né? O intensivista realmente é muito treinado e se viu nesse momento da absoluta necessidade desse profissional.
voltando à analogia imperfeita, mas do piloto da RAF, não adiantava colocar alguém que soubesse dirigir um ônibus num avião, né? Claro. E faltavam pilotos, e ainda estão faltando, né? Nós vamos voltar a isso, né, nessa questão da carência de profissionais e na Uhum. valorização mercadológica disso, porque pela rapidez com que a pandemia se apresentou e com a extensão dela, eu não vi uma resposta da sociedade, do mercado, digamos assim, para criar, digamos assim, profissionais, que é o produto a ser comprado, junto com a prestação do serviço, o leito hospitalar, eu não Uhum. vi na mesma proporção. O que fez com que está fazendo que com esses 10 meses praticamente de trabalho contínuo, o burnout, que é o esgotamento emocional e físico por uma atividade absolutamente estressante, causadora de estresse pós-traumático, indiscutível, os Uhum. profissionais estão se rebelando do ponto de vista verbal, até dentro das instituições, e pedindo que haja um reforço nesse cuidado. Mas ainda assim, em Porto Alegre, pelo menos que é a minha vivência, se conseguiu, tanto nas instituições públicas quanto privadas, atender a demanda. Eu não tenho conhecimento de como ocorreu em Manaus, em Belém, em outros lugares do país, de pessoas terem deixado de receber a assistência. Pode ter um ou outro caso, por várias razões, a assistência intensiva com todos os recursos quando realmente necessitaram. Ainda não houve esse overbook, digamos, Uhum. no atendimento. Agora, dentro desse aspecto, existe a informação que tem sido difundida de que o foco no tratamento da Covid fez com que outras enfermidades fossem deixadas de lado, né, seja por iniciativa do próprio paciente, que temeroso de enfrentar um ambiente hospitalar, ou, enfim, ou até por recomendação médica, para que não se contagiasse, né, que ficasse, já Uhum. que havia comorbidades e tal, que é um fator de acréscimo de risco, né, de vida, que ficasse fora do ambiente hospitalar. Então, essa demanda para estes não acabou ficando reprimida, já que toda a força de trabalho médica hospitalar foi dirigida para o enfrentamento da Covid? Sim, sim. Eu tenho testemunho em algumas especialidades, né? Uma Uhum. delas é a oncologia, cujo diagnóstico e os tratamentos eles têm resultados de acordo com a sua antecipação e o seu tempo de realização. Então, naqueles 3 meses iniciais em que houve restrições dos hospitais, isso é, os hospitais públicos reduziram cirurgias apenas para as não eletivas e os Uhum. atendimentos ambulatoriais e de diagnósticos foram praticamente abolidos durante um período que durou 2 a 3 meses. Realmente, eu não tenho notícias de nenhuma consequência, assim, exemplos definidos. Olha, aquela pessoa deixou de receber um tratamento, não tenho, mas pelos colegas que estão dessas outras áreas, sim, eles dizem que isso vai ter ainda daqui adiante consequências, né? Claro. Houve uma redução também, por razões que se sabe, né, na diminuição de movimentação e fluxo. Eu que trabalho num hospital de trauma, durante um tempo reduziu-se incrivelmente os acidentes e até a violência interpessoal. Assim, até Uhum. foi interessante, não sabe o que aconteceu e que agora está retomando nos padrões epidêmicos também esse tipo de situação traumática, né? Sim, a vida Mas está eu ia... voltando ao normal, É, né? De certa isso. maneira.
Mas eu ia tocar naquele ponto ainda da ciência, né? Voltando à ciência, a Sim. ciência, ela não tem culpa de nada, ela é ciência, e o que aconteceu é que aquela demanda, eu estava explicando, da população por uma resposta fez com que parte dos cientistas dessem respostas inapropriadas daquilo que eles não ainda sabiam. Uhum. E houve, então, uma confusão muito grande, muito grande. Desde os prognósticos assim catastróficos, né, dos modelos, das modelagens epidemiológicas, assim como do Ferguson em Do Imperial Londres. College, um modelo Isso, hipotético absurdo. que depois se retratou, né? Claro. Até uma coisa que eu já escrevi, que eu continuo defendendo, que todo o planejamento foi feito por médicos ou pessoas da saúde e epidemiologistas, mas isso, uma crise dessa magnitude teria que ser gerida e discutida com inúmeras outras pessoas da inteligência, né? Uhum. Economistas, sociólogos, psicólogos sociais, juristas, para que se pudesse manejar toda essa situação entendendo o que é principal, que é a natureza humana, né? Uhum. E somente um lugar absolutamente totalitário, com controle absoluto da sociedade, das pessoas, isto é, um lugar que tem as pessoas são escravas, é que podem controlar uma pandemia que, do ponto de vista exclusivamente epidemiológico, do ponto de vista sanitário, é claro que se eu isolar horizontalmente ou fizer um lockdown efetivo, para aquele objeto que é a transmissão, eu vou controlar. Mas me parece isso que não é nem factível, conhecendo a natureza das pessoas, Claro. aquele assunto que a gente já conversou, a Uhum. sua inclinação permanente pela liberdade, autonomia e a vontade de tomar suas próprias decisões, apesar de que muita gente quer que alguém as controle, isso a gente entende, mas a maioria quer Mas tomar não decisões. pode transferir esse desejo para os outros, né? Quer É, dizer, se a pessoa quer ser controlada, não pode exigir que o outro também queira isso. isso. E aí o que aconteceu na minha visão? Que se começou a fazer ordens, comandos, sem considerar com outros profissionais da ciência, economistas, sociólogos, psicólogos sociais, começaram a determinar restrições que não tinham totalmente base nas evidências, né? E Uhum. aí a coisa começou a ficar com as opiniões desencontradas, alguns opinam de um lado, outros de outro, as pessoas perderam a confiança, faltou comunicação efetiva, né? E criar um meio de conter a transmissão focado, na minha opinião, nos grupos vulneráveis, né? Uhum. Uhum. Nós temos exemplos do mundo, a história da Suécia, por exemplo, que agora está com um aumento bem expressivo dos casos, é um Uhum. caso que não ensinou alguma coisa, mas ela não responde todas as perguntas. Ela teve um primeiro momento sem nenhum fechamento, um Uhum. número pequeno de casos, e depois até quase o desaparecimento, mas num segundo tempo agora começaram a subir vertiginosamente. Mas a Suécia, ela já por natureza, pelo que se lê, já tem uma população relativamente afastada, isolada na É sua vida cultural. cotidiana, é cultural, obedecem, digamos assim, orientações do que elas leem, mas ao mesmo tempo estavam no momento em que estavam mais ao ar livre. Depois, agora começou o inverno, como elas ficaram muito, digamos, tranquilas pelos seus resultados, se expuseram mais ainda
e houve permissão para encontros e teatros com quase 300 pessoas, e, portanto, isso ajudou a Claro. subir novamente. Mas, enfim, Agora, o que se deixa diga. eu acho importante isso que tu falou, com relação ao enfrentamento de um problema multifacetado, né? Porque a nossa sociedade, cada dia mais, ela está se especializando, né? A divisão do trabalho, a separação das atividades por vocação individual e tal. E o que me parece é que faltou uma abordagem de algo que eu aprecio muito, e tu sabe disso, que foi uma visão filosófica do problema. Uma visão que integrasse em todos os aspectos, né? Seja a observação da realidade, seja pensar as soluções para os problemas que a realidade apresenta, seja respeitar eticamente o comportamento das pessoas, né? E tratar isso de forma política adequada. O que, na minha opinião, faltou, indo em encontro daquilo que tu está dizendo, é isso. Uma visão filosófica que pudesse dar a possibilidade às pessoas de integrarem tudo aquilo que diz respeito à vida e à vida em sociedade, para que se conseguisse sair com soluções melhores do que essas que a gente viu, que antes de criar soluções, acabou criando confrontos, conflitos, né? O que certamente dificultou muito mais a solução dos problemas, a ponto dos governos que deveriam nos proteger, por exemplo, tomar iniciativas assim draconianas, violentas, né? Desrespeitando a individualidade de cada um, tirando à força bens das pessoas, enclausurando as pessoas, destruindo a atividade, os sonhos das pessoas, de uma maneira assim nunca vista, né? Eu acho que se a pandemia foi algo surpreendente para os médicos, para a sociedade brasileira, a maneira como os governos atuaram para enfrentá-la também foi algo inédito, nunca visto. Eu nunca vi na minha vida o governo lacrando lojas no centro de uma cidade, por exemplo, que para mim é uma barbaridade, né? Então, eu acho que esse aspecto de como usar a ciência, porque a filosofia também é ciência, como a medicina e tal, só que é uma ciência dos fundamentos, né, daquilo que está por trás ou por baixo de todas as outras ciências. Eu acho que essa falta de uma educação para uma visão filosófica também é necessário, além de tudo aquilo mais que as ciências permitem que a gente aprenda e aplique, né, para resolver os problemas individuais ou os problemas da sociedade. E eu estava vendo aqui o seguinte, inclusive dentro da medicina, né, dentro do ambiente científico, médico e tal, houve muitos desencontros, né, porque tem os racionalistas, né, aqueles que veem apenas as estatísticas, os ensaios, diferentemente de gente como tu, que, por exemplo, é mais do experimento, né? Mais da observação ali, da prática, né? Tentativa e erro, etc. Como é que foi possível, se é que foi, tá? Conciliar essas duas coisas? Isso resultou na descoberta, invenção das vacinas, ou isso é um outro campo que não tem nada a ver com aquele questionamento inicial, né, dos ensaios clínicos randômicos, duplo cego, aquela coisa toda, com as questões observacionais, os ensaios feitos em loco, ali na hora da decisão por parte dos médicos intensivistas? Bom, entre os médicos intensivistas, o elemento de trabalho é outro. Ele tem que se servir, sim, do que se tem de descobertas na terapêutica farmacológica ou intervenções, mas o intensivista foca no suporte vital, naquilo que ficou desarranjado pela doença
e que sem o auxílio de mecanismos artificiais, muitas vezes, ou de outros elementos de suporte, não permitiriam a continuidade da vida, como respirador artificial, hemodiálise, até oxigenação por membrana extracorpórea, que é Uhum. um recurso extraordinário, que nós estamos lançando mão já com mais frequência do que na epidemia do H1N1. Mas, em relação às polêmicas sobre terapêutica e prevenção farmacológica, isso foi uma tragédia e continua uma tragédia. A medicina se faz uma relação individual, é uma coisa entre duas pessoas. A medicina, ou um ato terapêutico, entre um profissional que detém parte do conhecimento, ou o conhecimento em relação à doença e aquela pessoa, e o receptor, o paciente. Quando ela se torna pública, midiática, com a apresentação de crenças em remédios, ou, no contrário, na condenação a priori do remédio por outros Uhum. interesses, a coisa fica muito difícil. Então, por um lado, nós temos a acusação de quem usa remédios ainda sem a comprovação definitiva por ensaios duplo cego controlados, os famosos RCT, como charlatões. E aqueles que os defendem porque encontram evidências em estudos observacionais, relatos de casos, experiência pessoal, não importa. Esses acusam os que os proíbem ou censuram o uso como genocidas, digamos assim, que estariam impedindo um benefício que mais adiante se comprovará e aí é irreversível. Essa é uma Uhum. discussão absurda de ambos os lados. Quer dizer, os A dois estão relação de errados. ainda estão errados, É. né? O que eu acho que o cientista ele tem que fazer as perguntas certas, ele não pode ter as respostas antecipadas. E isso é que aconteceu. E quando Uhum. ele não fez a pergunta por que tanta gente acha que funciona e não foi a campo para fazer isso e ficou escrevendo no Facebook ou fazendo lives condenatórias, ele errou como cientista. Por outro lado, vários colegas se abraçaram quase como numa fé em algumas medicações, num desejo, às vezes até genuíno e de que funcionasse, mas isso poderia ser feito a nível individual, na relação aquela honesta com o seu paciente, mas jamais também na frente das câmeras para efeitos Fazendo pregação, né? pregação. E isso aí realmente atrapalhou muito. Se perguntar se funciona ou não, eu vou acompanhando, tu falaste que eu estou mais na linha de frente, mas eu não deixei de ler nenhum, ou quase nenhum dos artigos relevantes sobre essas medicações, porque isso me interessa muito, Óbvio. né? E, e ainda não tem uma resposta. Os remédios, esses políticos que foram oferecidos, como hidroxicloroquina, teve o seu momentum de maior dúvida. Se descobriu que realmente, depois de alguns dias, já não tem nenhuma utilidade. O Uhum. prejuízo ele não parece ser muito grande em quem se dispõe a usar. O terror criado em relação a parefeitos arrítmicos, ele não se comprova. Na verdade, não é uma coisa que não vai acontecer, mas é muito raro. Isso os ensaios clínicos, mesmo observacionais, definiram que não tem esse risco. Mas quem censurava o uso usou isso como um instrumento também falso para evitar que se usasse. Uhum. Se na fase inicial, por um princípio teórico de redução do vírus in vitro, ele vai ter efeito em vivo, ainda não está definido. Mais recentemente, que foi deixado de lado a hidroxicloroquina e veio a ivermectina, que elas, assim, com menos para efeitos ainda, ou praticamente ausentes nessas doses indicadas, em trabalhos assim realmente outsider, assim, egípcios, trabalhos indianos, trabalhos até no Bahrein, lugares que não têm uma tradição científica, né?
estão sendo lançados na imprensa médica ou nos meios ainda de pré-publicação como efetivos. Bom, o Uhum. que os cientistas nossos que são acadêmicos e que têm os pilares deles de seriedade deveriam fazer? Deveriam testar isso e não tem um movimento nesse sentido. Há um preconceito também a priori. Então, como Uhum. eu disse, a relação de decisão de se usar ou não usar é individual entre o seu médico e o paciente, baseado no que ele obteve não de evidência, porque não há, mas de um princípio de suscetibilidade do vírus a eventuais usos de medicações, e assim a coisa tem que ser definida. Uhum. Agora, Mário, me diz uma coisa, essa questão da ciência que a gente já falou, né? Não é de hoje, a gente vem falando desde o início da pandemia sobre isso. A gente enfrenta assim a dúvida, né? O desconhecido, a necessidade de descoberta, então a certeza, né? Que é o que se Uhum. busca, né? O que se procura. De que maneira, isso é uma questão assim minha, né? Uma dúvida, de que maneira as pessoas que são educadas e formadas para fazer a ciência funcionar como instrumento em favor do conhecimento, elas se prestam, o que move, no teu entendimento, essas pessoas a se prestarem a usar a sua autoridade de cientista, vamos dizer assim, com fins e propósitos políticos. Quer dizer, tu já falaste um pouco sobre isso, mas eu queria explorar isso um pouco mais, porque eu particularmente não concebo, eu não aceito de maneira alguma que as pessoas possam fazer uso da sua autoridade para perante aquelas pessoas que não têm o mesmo conhecimento, se posicionam numa situação superior ou numa situação de superioridade para guiar essas pessoas com o intuito único e exclusivo de terem poder sobre elas, né? O que para mim é uma coisa assim totalmente absurda, é quase como se tu tivesse o poder de coerção, né? A pessoa não sabe se tu vai usar a coerção ou não, e assim como se tu detém um determinado conhecimento e tu trata com ignorantes, as pessoas não sabem o que tu, que dotado de um conhecimento superior, pode fazer uso daquilo, né? Então tu acaba te submetendo a isso exatamente por causa do medo, do temor. Qual é a análise psicológica, assim, ou Uhum. política que tu faz Bom, a desses elementos? princípio, essa Eu, resposta eu não eu não tenho, sei, teria que eu perguntar não sei para essas pessoas. se tu vai ferir aí a tua Não, ética médica. não, absolutamente não. Estou citando, Uhum, personalizando ninguém, né? Não, eu não tenho a resposta porque teria que perguntar para essas pessoas o que as move em determinadas atitudes, né? uhum, Eu diria que existe alguns tipos de personalidade e algumas têm uma necessidade de controle, de ter poder e controlar situações. Para elas, na minha opinião, é um sofrimento enorme ou elas não conseguem aguentar o fato de não controlar uma situação. Então elas criam uma narrativa que elas acreditam, e aí é dos uhum, ambos os lados, tanto daqueles mais liberais, no sentido de quererem determinadas atitudes da sociedade em que as ouçam, quanto os mais controladores mesmo, aqueles que são que ditam normas, né? A uhum. gente vê isso e está acontecendo muito, mas eu não tenho a resposta de cada um desses Claro. elementos da nossa atividade cotidiana na pandemia, né? Tu Uhum. tens alguma ideia, pessoal? Agora eu te pergunto. Não, É,
eu acho que é isso mesmo, é o desejo de usar o seu poder, né? No caso, o poder eh, do conhecimento, né? Uhum. Para se impor e, a partir daí, então, fazer com que as pessoas sigam as instruções, as normas que essa pessoa resolve adotar, né? Com ganhos óbvios, né? Políticos, né? Porque esse é o caso, né? Das circunstâncias É. que a gente Na vivenciou. vida profissional que a gente vê, são, assim, basicamente tem todo tipo de atitude, mas na vida profissional a gente vê assim, os médicos que têm uma concepção do diagnóstico e do tratamento muito rígida, né? Então, se um paciente se recusa a fazer totalmente as ordens desse profissional, o médico se sente à vontade de dizer: eu não lhe trato mais, porque o senhor não está seguindo as minhas Uhum, orientações totais, né? sim. E ou reporta para um outro profissional, enfim. E tem outros colegas, nos dois extremos, que são flexíveis. Eles entendem que a natureza humana, como eu já falei outra vez, em todos os sentidos, ela é multifacetada e que existem motivações para não aderir a uma ordem ou Uhum, dificuldades de aderir, né? Então, e esses médicos, esses terapeutas aceitam essa rebeldia, né? Entendem isso e reduzem o dano. Na verdade, não aceitam que aquele paciente faça parte só das suas orientações, mas não se revoltam com a negativa dele de cumprir todas as coisas. Isso aconteceu na pandemia. Não uhum, houve um entendimento de que as pessoas podem ter uma vontade de não se resguardar, ter, sei lá, um pouco mais de coragem em vez de medo, ter necessidades pessoais diferentes das outras que podem se proteger sem prejuízo econômico ou mesmo emocional por ficarem restritas. Entender isso é que faz com que os entes privados e públicos se reúnam numa estratégia adequada de adaptar a redução dos danos a essa natureza das pessoas. Tu entende? uhum. Então, na vida individual do consultório e na vida coletiva de uma situação sanitária, as coisas podem ser muito parecidas. Tem que se entender como as pessoas funcionam. E é isso que eu defendo. Então, as estratégias não de oba-oba, de festas do Neymar, né? Uhum. Que está agora sendo discutida, não a praia lotada, muito próxima, mas em área livre se sabe que não há contaminação efetiva, com um certo distanciamento, são os clusters dentro de casa, com quase sempre de pessoas muito próximas que se contaminam. A proteção dos lares dos idosos, assim, por exemplo, na Bélgica, dos 8 mil mortos que eles tiveram, 51% foram de lares geriátricos. 51%. Essa estratégia para um país desenvolvido de não proteção desses lados é uma coisa que vai ter que ser revista e realmente a gente vai desconfiar da capacidade de uma sociedade assim. Não, isso é uma Porque leniência total com os vulneráveis, né? total, exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui que me conforta, apesar de eu não fico muito feliz. Esse lar que ora eu tenho a função de responsável técnico, que tem 64 idosos. Ele teve eh, dois eventos, dois pacientes que se infectaram. Mas a média de idade lá é 90 anos. Foram 13 varreduras de PCR em todos os residentes nesse período de 10 meses. Uhum. Isso eu acho que tem que reconhecer da questão pública que, claro que nós faríamos o lar como entidade filantrópica mais privada, a busca de contaminantes
em todos os residentes, mas o poder público vai no dia seguinte ao informe e testa todos os residentes e funcionários, e essa é uma coisa que foi muito bem organizada. A gente tem que chamar atenção que realmente foi muito bem feito. Mas 2 em 64 idosos durante 10 meses, e eu estou torcendo os dedos aqui para que continue assim, porque pode, daqui a um pouco eu ter que me lamentar aqui que não foi assim no final da história, mas até o momento comparado com 51% de mortes numa Bélgica desenvolvida, né, centro da comunidade europeia, é inacreditável. Então, outro dia a gente estava discutindo até que provavelmente o número de mortes na Bélgica se deve ao fato de ser o centro da comunidade europeia, né? Quem sabe? Eles atribuem, em parte, a questão que o número total porque eles estão com cerca de 1.600 óbitos por milhão de habitantes. A maior do mundo. Mas eles acham que é a maneira de eles terem feito a contagem. Difícil saber, que a deles foi muito mais aprimorada e incluíram todos os suspeitos, enquanto os outros lugares apenas os casos confirmados. O fato é que a Bélgica pode ter também uma outra situação. Já há mais tempo os países do Benelux, alguns países nórdicos, são muito mais restritivos a oferecer cuidados avançados em pessoas muito idosas e com pequena possibilidade de recuperação. É cultura, enfim, mais Sim, eles encaram a morte de uma maneira diferente do que sociedades latinas, por exemplo, né? Isso. Nós muito aqui religiosas e tal. Nós não temos. Isso me conforta, eu acho que tem que ser assim. A sociedade, ou melhor, a medicina evolui fazendo e não restringindo. Claro que isso vai se gastar. Né? Parece pouco racional, a não ser que a pessoa, o indivíduo, com a sua liberdade de decisão, isto é, com a sua volição antecipada, diga, olha, eu não quero ir para uma CTI, para respirador, para hemodiálise. Mas aqui nós tratamos todos. E dentro desse grupo a gente tem resultados pequenos, porque eles têm uma vulnerabilidade muito grande, mas sobrevivem pessoas que de outra forma não sobreviveriam, né? Com esse empenho latino que tu dizes. Sim. Por outro lado, tem lugares como... e nós estávamos muito bem preparados no Brasil, principalmente aqui no Sul, com o número de intensivistas e UTIs e leitos comparados a outros países. Só para dar um exemplo, a Bolívia, o Peru, aqui do lado, que está com uma mortalidade enorme, sabe quantos respiradores, leitos de UTI eles tinham no início da epidemia? Em todo o país? 100 leitos. Só Porto Alegre já tinha 600 no início, em torno de 500, 600 leitos. Quer dizer, a questão não se trata de ter aplicado ou não o lockdown, mas sim de não ter investido adequadamente na saúde, né? Em boa parte, sim. E eu defendia que se devia ter mais leitos, e aí entra uma questão também da atividade privada. Os seguros, os planos de saúde, os bancos que detêm determinadas operadoras, até o quanto eu sei, ficaram quietos, esperando que os hospitais, como Moinhos de Vento, Mãe de Deus, Divina Providência, PUC, Santa Casa, hospitais que atendem pacientes dessas entidades privadas, esses convênios, resolvessem o problema. Eu não vi, eu queria que alguém me trouxesse uma informação diferente, se houve um aporte desses seguros, que é o que tu compras, o que eu compro, né, para me dar o produto, para aumentar os leitos, aumentando remuneração por leito, porque isso faria que as entidades aumentassem também. Claro. Aumentando a remuneração por leito, aumentando o aporte econômico para que se pudesse contratar intensivistas com um salário mais alto. O mercado, como tal, na nossa concepção, que eu e tu
compreendemos, não funcionou também. Talvez porque ele demora, nesse sentido, um pouco a reagir, esperando que outros agentes façam isso. E isso é uma crítica que vai ter que ser feita. Isso nós vamos conversar daqui um pouquinho. Eu queria esgotar contigo, se tu topares, a questão. E aí a gente vai entrar nessa questão organizacional da sociedade, a questão dos governos e tal, porque eu achei muito interessante essa abordagem do médico autoritário, vamos dizer assim, né? Aquele que, de certa maneira, é um tirano com o seu paciente, ou tu faz o que eu te mando, ou tu tá fora, né? Eu te tiro fora aqui da nossa sociedade, e do médico que respeita a volição individual, quer dizer, o cara que entende a dinâmica da vida, né? E aceita ela como tal e reage adequadamente para fazer exatamente o que as pessoas querem, que é ter um padrão de vida melhor, sem abrir mão daquilo que ela acha essencial na sua vida. Ela que vai escolher o que é essencial para ela, né? Obviamente mantendo a sua saúde, etc. E se a gente... O que tu quer dizer? Não, o argumento de quem age com esse adjetivo tirano, na verdade não é, mas assim, ele também é defensável. O argumento do médico que diz assim, olha, se eu for flexível, né, eu estou me adaptando aos desejos do paciente e ele vai ter prejuízos com isso. Eu sei que é melhor para ele não comer gordura e fumar e se encher de carboidrato. E se eu então dizer, não, quem sabe a gente trata só um pouquinho e tu faz metade do que eu estou dizendo, é complicado. Há um argumento nesse sentido. Sim, há um argumento objetivo, né, que defende essa ideia. Porém, a partir do momento em que tu estabelece um rompimento dessa relação, simplesmente o paciente fica sem nenhum tipo de auxílio, vai ter que buscar outro, né? E aquele médico, então, não vai ter nenhuma eficácia no tratamento daquele paciente específico. Né? Não, e por isso que a coisa é individualizada. A gente tem que entender a personalidade de cada um que se oferece e pedindo os teus cuidados. É isso aí. É o que acontece agora na pandemia. As pessoas elas não querem hidroxicloroquina ou ivermectina ou nada, elas querem alguém que acompanhe e elas não se sintam desamparadas, porque senão elas vão realmente comprar sozinha essas medicações. Eu atendi dezenas de pessoas que já tinham tomado tudo antes de me procurarem. Tu entende? Aceitável dentro do contexto, né? Frente a essa avalanche de informações desencontradas. Mas muitas vezes eu acho que é a própria questão da fé, né, do conforto, né, emocional. Quer dizer, eu não vou nem perguntar para o meu médico, porque eu acredito que isso aqui vai me fazer bem, então eu vou tomar isso aqui e vou me sentir protegido. Quer dizer, é fugir da ciência e acreditar na fé, né? Mas o que eu ia te questionar com relação a essa questão do certo autoritarismo do médico e da compreensão de outro, né, numa relação individual, se a gente transpor isso para as relações sociais mais amplas, por exemplo, no caso de como os governos agiram, né, uns de forma absolutamente autoritária, arbitrária, mais do que autoritária, porque estabeleciam normas hoje que eram mudadas logo em seguida, mesmo a população reagindo adequadamente àquelas normas iniciais, apenas com o objetivo, no meu modo de entender, de mostrar quem é que manda. Quer dizer, eu não estou interessado se tu está fazendo certo aquilo que eu mandei hoje. Eu quero que amanhã tu faça diferente só para tu saber que eu sou o cara que estou no controle e no comando, né? Eu não tenho a menor dúvida que os nossos governantes fizeram isso assim, realmente, assim como o médico, vamos dizer assim, quer controlar a doença, quer controlar o paciente para que ele
tenha melhores resultados e tal na sua vida, o governante quer fazer a mesma coisa, só que tem uma diferença brutal, né? Porque o médico não tem uma arma na mão, né? Enquanto que o político, o governante, ele tem o poder de coerção. Se a gente não obedece ele, não vai cuidar da sua saúde com outro médico, né? Não, a gente vai ter a polícia atrás da gente, levando cacetada, tendo o seu negócio fechado à força, sendo multado e até mesmo talvez preso, né? Depois de um processo legal. Então, se a gente transpor isso, como é que tu viu, assim, como médico, como indivíduo, como cidadão, os nossos governantes reagindo a um problema que deveria ser tratado de forma filosófica, mas não foi, foi tratado de forma autoritária, arbitrária, sem que a sociedade, de uma maneira mais ampla, fosse realmente ouvida, né? Eu não digo ouvida ali naquelas lives, né? Naqueles calls, conference calls, onde as pessoas só escutavam, né? E ninguém falava porque sabia que não ia ser ouvido, né? Ou se falavam, não eram ouvidos da mesma maneira. Numa pandemia como a que a gente teve, tu deste alguns exemplos aí de países como reagiram. A gente sabe, por exemplo, do caso do Uruguai, que soube controlar, no caso de Taiwan, no caso de Singapura, no caso da Coreia do Sul e tal, Hong Kong, países que realmente utilizaram o poder coercitivo para evitar a propagação da doença de uma maneira adequada, como já se fez em outras pandemias na história do mundo, né? Qual é a tua visão, assim, tu que é um estudioso, eu sei que tu é um liberal daqueles ferrenhos, né? Não, Como tem é que tanto. como é que tu vê essa Não, eu questão sou, política? eu vejo um pouquinho mais benevolente, assim, né? Hum, Eu ainda dou um crédito de que a ignorância e a preguiça leva para decisões que são mais fáceis e uhum, mandar controlar com as armas que eles têm, que é a caneta por uma lei e a polícia por outro, os uhum, fiscais, digamos, tornam as decisões deles, que pode ter intenções benevolentes, pode ser genuínas de controlar a situação, mas mais preguiçosas. Eu acho que uhum, isso aconteceu em muitos lugares. Alguns, talvez, e eu sem citar, realmente foram muito personalistas, muito que queriam impor. A gente vê num estado grande aqui do centro do país uma atitude autoritária realmente, em que a gente vê que ela é midiática em todos os sentidos, mas em outros lugares não. Eu acho que havia uma intenção boa, mas com preguiça. O que eu uhum, propus, e eu não tenho a resposta, e ninguém vai ter sem tentar, era uma situação mais flexível e que entendesse as demandas que tu citaste da sociedade por sobrevivência em outros aspectos, porque sobreviver do vírus é uma coisa, agora morrer de uma falência, de um sucesso profissional tão terrível quanto. A gente já discutiu ad nauseam isso, mas é, entender essas coisas, eu repito, seria a primeira coisa. E tentar fazer uma coisa que daria mais trabalho. Talvez, sabendo que a população de Porto Alegre, por exemplo, tem 15 a 16% de pessoas acima de 60 anos, era essa a estimativa, teve o censo de 2010, mas vamos dizer que agora seja 17% de pessoas acima de 60 anos, poderia fazer um mapeamento de onde estão essas pessoas, ver quantas delas não podem realmente ficar isoladas por questões familiares, que têm que viver com umas famílias grandes, distribuir as pessoas, talvez os idosos em casas juntos e os jovens no mesmo bairro, sabe? Ter uhum, atitudes diferentes do que. Porque fazer aquela frase clássica, as mesmas coisas para conseguir resultados diferentes, a gente já está cansado. Então, se alguém pensasse, eu estou dando como hipótese, um bairro mesmo humilde, em que vive dois idosos com três jovens, mas tem outra casa com três idosos e um jovem,
troquem temporariamente. Os jovens levam os alimentos na casa, por exemplo, coisas dessa natureza, mas dá muito trabalho. Propor isso precisa educação e muita gente trabalhando. Proibir, criar regras absolutamente coercitivas é a coisa mais fácil que tem. Por isso que foi implantado. Não com o objetivo só de poder, mas porque não tem capacidade. Eu resumo mais ou menos assim o que foi e está sendo feito. Uhum. Tu é muito benevolente mesmo, como um bom médico que tu é, né? Que bobagem. Aconteceram coisas extraordinárias, né, nessa pandemia. Assim, tem aquelas coisas que são engraçadas, né, mas que são compreensíveis. Por exemplo, lembrando assim, ó, início da pandemia, paciente meu, homem muito rico, muito ainda em atividade como industrial, Empresarial. enfim, empresarial. E aí ele me liga numa noite, num domingo. Doutor Mário, por favor, onde é que eu compro um respirador, o melhor que tem? E eu digo, o que tu vai fazer? Tu vai doar para um hospital? Diz, não, porque estão dizendo que vai acabar, que não vai ter respirador para todo mundo. Eu digo, sim, mas tu vai comprar uma UTI? Ou melhor, tu vais comprar um hospital, porque não precisa só UTI, precisa os laboratórios, a tomografia, enfim. Quer dizer, claro que é compreensível essa ideia, mas aconteceu coisas desse tipo, né? Isso, então, valoriza a atividade dessa especialidade, ou dos médicos todos de apoio nessa pandemia, né? Que chega uma hora que nós estamos todos juntos, né? Em que aquela pessoa altamente próspera, ela também está sob o risco de ficar desprotegida, né? Neste momento, ainda temos uma reserva aí, e eu acho que dá para aumentar, né, gradualmente, mas vamos ter que tentar conter a coisa com esse isolamento vertical e com os cuidados que tu estás tomando, eu sei, porque tu estás tomando cuidado. Tu sai, pega o sol, caminha, mas na rua tu pode ir. Se não tiver gente além de 2 metros, mais próximo que 2 metros, não precisa nem a máscara na rua. Se usa até por uma questão de etiqueta, para não constranger os outros, já que vão nos achar que nós estamos contaminando todo mundo, porque todo mundo tem esse conhecimento, né? Não, e daqui a pouco tu pode até ser linchado na rua, porque existe uma certa virulência, né, hoje em dia. Sim, isso sim, com os meios de comunicações apresentando todos os dias mortes, e isso vem uma outra coisa engraçada. Então vamos só para as coisas prosaicas, diminuir um pouquinho a tensão do assunto. Tem uma coisa também que é aquela frase clássica que o inferno são os outros, né? Então o que eu mais vejo, infelizmente, é isso. Assim. A coisa mais engraçada é alguém postar ou conversar comigo, mas que absurdo, eu fui ao supermercado, ele estava lotado. Sim, é a falácia da autoexclusão, né? Quer dizer, é isso. O cara se tira do contexto para criticar o contexto no qual ele faz parte, né? Exatamente. O outro, e todas as pessoas, ou todas não, muitas pessoas têm sempre uma justificativa própria para que elas sejam a exceção. Então, se o objetivo era não se expor para não lotar as UTIs, por exemplo, né? Então tu ficas reservado e porque mesmo que tu não te importe e ficar doente, porque tu tomou essa decisão, bom, o objetivo social era de que tu não demandasse para as UTIs. Mas as pessoas sempre têm uma justificativa pessoal para que elas saiam e participem de coisas públicas. Claro. Eu não tenho nenhum problema que elas façam isso, mas não façam o proselitismo a favor do isolamento total. Essa é a hipocrisia da coisa. Eu acho que tem que se isolar. Fique em casa porque eu quero sair, né? É verdade. Não é isso? Então, é isso aí. Então, tá. O que temos mais aí, Roberto? Vamos ver. Só para comentar nesse sentido, que eu acho importante, que a gente já falou, é a questão
de que as pessoas acham que a sua atividade é essencial, mas a do outro não, né? Uhum. Isso é outro aspecto, assim, de uma burrice, no meu modo de entender, dramática, né? Que tu olha uma atividade econômica e tu classifica ela como consumidor, com os teus valores, que aquilo é essencial e que aquilo não é essencial. Quando se Uhum. sabe que toda atividade empresarial ou toda atividade laboral é essencial para quem exerce, porque se não fizer aquilo não vai ter como viver, né? É óbvio. Mas o que eu Uhum. queria, assim, para a gente fechar a nossa conversa, e tu citaste isso lá no meio do nosso papo aqui, é a questão de como o mercado funciona ou não funciona numa pandemia, ou em termos da indústria da saúde de um modo geral, né? Porque nós Uhum. sabemos que a gente vive num país com uma intervenção estatal muito grande, economia mista, socialismo, comunismo, focos de capitalismo funcionando e tal, e de certa maneira a gente perde. Então, a capacidade de fazer uma avaliação adequada da oferta e da procura por aquilo que está sendo oferecido, né? Ou por aquilo que é necessidade das pessoas. Como tu disseste, os planos de saúde eles não se mobilizaram para aumentar a oferta, né? De recursos, enfim, de leitos, de profissionais e tal, porque eles ficaram aguardando outros fazerem, né? E eu acho que quando há uma intervenção muito grande do governo nessa situação, isso acaba acontecendo, quer dizer, as pessoas elas perdem a iniciativa, né? A livre iniciativa, a iniciativa privada, a sua própria vontade de querer aproveitar o mercado e realizar os seus sonhos ali, né? Porque não sabem qual o tipo de ambiente no qual elas vão entrar, ou se vai ter segurança jurídica para fazer aquilo, ou se aquilo vai funcionar ao longo do tempo e se não vai perder o investimento feito e tal. De que maneira tu acha assim que a nossa sociedade de economia mista da saúde ela é positiva e é negativa? Quais são os aspectos? Vamos para os negativos primeiro. O que eu vejo que os seguros e planos de saúde, como eles utilizam os meios de produção de outros, eles não são donos dos serviços que eles têm que comprar, porque quem compra o serviço é a operadora, né? Uhum, Tem legislação para que haja proporcionalidade entre o número de planos ou de vidas cobertas e a disponibilidade de leitos. Digamos assim, se hoje o plano B resolve vender e consegue vender 1.000 coberturas, segurar 1.000 vidas, ele deveria esperar que na cidade ou ele criasse, ou as instituições do mercado que querem crescer também, como hospitais e clínicas, criassem um número de leitos proporcional a essas vidas que foram aumentadas na sua cobertura. Isso uhum, não acontece. E não está uhum. acontecendo agora. Eles deveriam fazer isso. Quem fez Isso, foi o próprio. Isso, só para fazer uma correlação, é a mesma coisa que o governo inflacionar a economia, né? Quer dizer, fabricar dinheiro e jogar no mercado. Quer dizer, tu dá poder aquisitivo para as pessoas, porém tu não Uhum. teve produção equivalente que atendesse essa demanda adicional, marginal, né? E Não, isso encarece o serviço, inclusive. não, eu acho que a operadora ela ganha e não ela não é obrigada a oferecer o serviço. Quem é obrigado é o hospital. Ela compra, olha, tem leito, ela paga. Mas se Uhum, esgotar os leitos, uhum. naquela desproporcionalidade que eu falei, ela Sim. deveria, o cliente, que é o comprador, deveria realmente chegar para o operador e dizer assim, olha, eu não te quero mais porque tu não me oferece o que eu estou precisando. Digamos, Uhum, se um paciente meu, de um seguro,
chegasse numa emergência com Covid ou com outra coisa, a emergência que ele escolheu, e quer um serviço equivalente, porque o hospital pode estar lotado, né? Uhum. E ele não é oferecido, essa operadora tem que ser, do ponto de vista mercadológico, punida por esse Claro. consumidor. Ele comprou um produto e não entregaram. Uhum. E isso que eu vi nessa pandemia, que as operadoras não se mobilizaram para aumentar o número de leitos. Quem aumentou foi os hospitais. Por quê? Porque a demanda de quem leva o paciente para lá, que sou eu, foi muito grande. Eu digo, olha, eu preciso de leitos. Então, toda a estrutura dos hospitais privados se mobilizaram para isso. O que Uhum. está acontecendo agora? Como tu falaste no início da nossa conversa, eu temo, é só uma palavra vazia, mas assim, eu temo que essa fase dita heróica tenha passado, que todos estavam mobilizados e a pandemia foi naturalizada no momento. Isto é, aqueles esforços das instituições, do poder público, da mídia, diminuiu muito. Agora sim, agora deixa para os médicos intensivistas, aos UTIs, o que for, for. Sabe? Uhum. Existia antes aquela coisa de aparecer com as máscaras marcando os rostos, sabe? Que aparecia na capa da Times. Claro que era uma coisa que sensibilizava, agora naturalizou. Deveria ser desde o início isso, uma coisa séria, racional, de cuidados, e não uma mobilização heróica no momento e depois, assim, agora acontece como qualquer outra situação endêmica e não mais pandêmica. Né? Uhum. Isso eu lastimo mesmo. Agora, eu acredito que porque as eleições passaram, tá, isso Uhum. também tem uma influência importante, porque os governantes eles estavam muito mobilizados com relação a essa eleição que teve, Isso. e agora, como só vai levar 2 anos para a próxima, né, então talvez não seja mais interessante para eles investirem na mídia, investirem no esforço político, midiático e tal, Uhum. para agitar a população, para que ela realmente se interesse por um problema que é dela, né? Em última Uhum. análise, né? E que é dos médicos também, obviamente. Médicos que tu É. representa, né? Uhum. Se tu olhares a, a mortalidade ou a letalidade do Covid-19, está definida em 0,7%. Uhum. Claro que tu olha nas estatísticas é 2,5%, mas nos lugares, e vários lugares em que fizeram a medição, digamos, epidemiológica, de testaram a população, realmente o denominador melhora e acaba, o numerador é maior, então Claro. o resultado é menor. 0,7%. É uma mortalidade já significativa, porque se por acaso todo o Rio Grande do Sul se infectasse, seria mais ou menos 80 mil pessoas que iam morrer, né? E já temos 8 mil pessoas, que já é um número muito grande. Eu ia ainda comentar sobre essa proporção, 0,7%. Isso faz com que não exista nas portas de hospital e nas UPAs ou nas emergências aquele número enorme de pessoas, né, que, que se vê nos filmes apocalípticos, né? É Uhum. uma coisa insidiosa, contínua, né, que vai acontecendo, e como o período de permanência num CTI de um paciente grave gira em torno de 30 dias, às vezes 25, às vezes 35 dias, qualquer leito ocupado, ele é um leito ausente à disposição por muito tempo. É. E isso é a situação dramática. E é mais ou menos, se fosse a letalidade fosse muito grande, muito maior que essa, a epidemia era trágica, mas acabava logo. Isso é assim nas grandes epidemias.
Uhum. que são com germes muito mais virulentos que esse. Uhum. Mas nem sequer isso, né? Mas é por isso que ela está se mantendo. Eu Uhum. sou um entusiasta das vacinas, viu? Não da obrigatoriedade, eu sei da discussão. Eu acho que nem precisava discutir isso. Eu acho que com gente séria avaliando a eficácia e os parefeitos e autorizando, e uma boa educação pública e privada a respeito dos prós e contras, quase todas as pessoas racionais iriam se vacinar. Então, os negacionistas, os antivacinas, seriam tão insignificantes que não faria diferença pública. Claro que violar o Como corpo, sempre foram, né? como sempre Sempre foi, foram, né? violar o corpo é uma coisa, se existe sagrado, isso é algo que deve ser sagrado mesmo. O Sem dúvida. direito da inviolabilidade física, corporal. É. Mas eu aceito esse risco desse viol, né, como os franceses dizem, por um benefício, né, meu, mas que por extensão vai se reverter para o resto das pessoas que eu gosto, né? Uhum. Tinha o Emmanuel Levinas, que ele dizia: eu não sou responsável por toda a humanidade, mas eu sou responsável por aquele que está na minha frente me pedindo ajuda, né? Uhum. Imagina essa responsabilidade por aquele que está na tua frente se estender para toda a humanidade, as coisas estariam resolvidas. Eu não preciso estar chorando pela criança que morre no, 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 na antiga Biafra, né, no Congo, Sim. mas eu posso me sentir mal com isso, é claro, mas se pessoas próximas que têm mais condições tivessem essa empatia e conseguissem ser racionais no cuidado, isso ia se estender para o mundo todo, assim que é com a vacina. Né? Uhum. Uhum. Então, é mais ou menos isso. Acho que vai vir. Se alguém pode dizer que existe uma vantagem em esperar 15, 20 dias ou um mês para começar, talvez seja para saber os resultados preliminares em outras populações, né? Eu sou É, otimista nesse sentido. se fosse deliberado, né, e Uhum. uma precaução estabelecida, tudo bem, mas do jeito que é, Não, foi a na mera incompetência mesmo. desorganização, não É, tem jeito, né? Mário, para a incompetência. gente terminar o Tá. papo, assim, dá uma mensagem para a gente, assim, como com a tua experiência como médico, tal, o que que um cara como eu, por exemplo, que tenho 66 anos, sou diabético, né? Mas vamos considerar de um modo geral, né? Tem que haver cuidados, né? Eu não vou dar conselhos públicos, como se eu contraditaria tudo que eu falei, mas Uhum. nessa relação, como se nós dois estivéssemos frente a frente, para que eu pudesse te dar alguma sugestão, é assim. Eu estou Tu te és fazendo uma como eu. consulta pública, tu não está fazendo Isto, isso, É isso. isso, tá, ok. Eu acho que sim, tu deves continuar com o isolamento parcial, Uhum. né? Um isolamento possível que tu tenha condições, por razões de sobrevivência e de outras formas, Uhum. de suportar, até emocionalmente. Tá liberado para sair no parque sozinho ou até com a tua mulher, não deixar entrar pessoas em casa que tu não saiba exatamente qual o grau de exposição delas neste momento, Uhum. falta pouco, mais um esforço é necessário. A tua situação, se tu já abriu, jamais abriria de diagnósticos, né, Uhum. ela realmente torna um pouco mais suscetível, ou mais suscetível, diabetes e eventualmente hipertensão, elas carregam um número maior de receptores que seriam a fechadura por onde entra o vírus e, Uhum. portanto, a exposição, diferente da criança que não fica doente porque ela não tem o receptor ACE, que é o receptor ACE2, e, portanto, não tem a fechadura por onde entra a chave viral,
né? Uhum. Mas nós, com a idade, conseguimos ter mais nas nossas mucosas e quem tem hipertensão, diabetes, tem mais que as outras pessoas. Esse tipo de coisa, e até os obesos também, um pouco mais, que Uhum. tem síndrome metabólica. Então, fica mais resguardado, né? E vamos superar isso. É essa a mensagem. Beleza. Ok, Mário, muito obrigado, então, por tu ter concedido aí uma parte do teu tempo para mim, Mas tá? agora, E eu acho que foi importante a nossa conversa, porque a gente abordou todos os pontos que pelo menos eu tinha curiosidade de saber o teu pensamento, e muita gente deve ter compartilhado comigo também essa curiosidade, e eu acho que tu satisfizeste a curiosidade plenamente, tá? Eh, Numa próxima, quando essa pandemia estiver mais ou menos no final, a gente volta a conversar sobre isso. Quem muito sabe bem. outras experiências tu venhas a ter ainda, né, por conta dela. Muito bem. Agradeço, gostei muito também. Eu estou agora, não é o meu tempo. Eu tirei alguns dias, consegui alguns dias, retomo agora dia 1º, e vai Uhum. ser ainda um período bem puxado. Abraço aí, meu Roberto. Grande Obrigado, abraço. Mário. Boa sorte e bom Tchau. trabalho, tá? Obrigado, Valeu. querido. Tchau, Tchau. tchau.